Bom dia, estamos para mais uma aula. Esse trimestre nós estamos estudando sobre família e relacionamentos. Já vimos vários temas muito importantes para que realmente o pré-adolescente possa crescer na graça e no conhecimento do Senhor, né? E hoje nós vamos estudar um tema que é muito importante, que diz que estudar é preciso, né? Ou é uma coisa que a gente não gosta muito, mas é preciso. A gente tem que entender, né, que a gente está vivendo, os pré-adolescentes estão vivendo um momento que estudar é algo assim chato, mas é que vai garantir o seu futuro, que vai lhe preparar para a vida quando você for adulto, né? E o que a gente vê hoje é que tudo desvia as pessoas do estudo, né? As lojas de jogos eletrônicos, né, estão lotadas de adolescentes que passam a maior parte do tempo jogando, assistindo, acessando a internet, né, as redes sociais. Tá? O mercado de aparelhos celulares está vendendo mais do que qualquer livro, né? A gente vê que todo mundo está conectado nas redes sociais e ninguém se interessa por se capacitar estudando, lendo, procurando boas literaturas, escolas. Não, só o prazer que está em mente, né? Infelizmente, isso virou uma cultura nacional. A preguiça de ler, de procurar livros, ter uma boa leitura, para que eles realmente possam se capacitar a saber falar melhor, a escrever melhor. Isso tudo depende realmente de boas leituras, né? A gente vê que as escolas agora realmente, a gente vê o nível das escolas, a gente vê também que os professores estão sendo atacados, né? Tem greves, não tem mais aulas, e tudo isso contribui, né, para que os alunos se desanimem em aprender, em procurar os estudos, né? Mas a gente não deve deixar que as coisas que atrapalham a nossa vida, que impedem a gente crescer, é que tomem conta do nosso modo de viver, né? E hoje a gente vai ver que estudar é preciso, né? Todas as pessoas desejam, né, ter uma boa profissão, elas querem ser bem-sucedidas, elas querem ganhar bem, elas querem, quando crescer, ter tudo que elas pensaram, que elas desejaram quando em pouca idade ainda, né? Mas eu quero dizer para você que sem esforço e sem determinação, ninguém chega a lugar nenhum. Tá? Muitos pensam ganhar muito dinheiro de forma fácil. Aí é que está o problema. Porque o mundo oferece muitas oportunidades que são verdadeiras armadilhas para destruir a juventude de vocês, né? E a gente vê que não são poucas as pessoas que abandonam os estudos, né, a fim de encontrar dinheiro fácil. E dentro dessas facilidades, né, elas entram em tráfico de drogas, elas entram em festas onde a corrupção e o dinheiro ilícito predomina. A gente vê várias maneiras que as pessoas acham que vão enriquecer facilmente e logo, né? E essa é a maneira errada. Ainda tem aqueles que aceitam suborno. O que é suborno? Eu recebo dinheiro para fazer alguma coisa que não deveria ser. Né? Por exemplo, eu sei que vão ter um auxílio que vão dar, e as pessoas vão para lá cedo porque querem pegar, né? E eu vou cedo, mas eu vou para quê? Para vender meu lugar na fila. Que é isso? Aí chega alguma pessoa e diz assim, você quer ficar no meu lugar? Tá, é tanto. Eu estou subornando o cara para poder entrar num lugar que não era meu. Ou então, o próprio cara lá da empresa diz assim, ó, se você me pagar tanto, você não precisa entrar na fila e você recebe aqui. Suborno. São coisas que você paga ilicitamente para alcançar alguma coisa que não poderia ser dessa forma. A gente precisa ter o cuidado. Todas essas formas, Deus condena. Isso não é a forma correta de ser feita. E as pessoas estão sempre, né, querendo
tirar vantagem, né? Ela se submete a trabalhos ilegais para tirar algum proveito de alguma maneira. Isso, né? Outra coisa, a gente é multado no trânsito, aí o guarda, olha, você vai ser multado. Não, cara, eu te dou tanto aqui para tu não me dar essa multa. Isso é suborno, isso é errado. Você cometeu a infração, você pague pelo seu erro. A gente tem que aprender a fazer as coisas da forma correta, né? O mundo está oferecendo condições que a princípio parecem vantajosas. Ah, eu vou me dar bem assim. Mas que no final elas trazem destruição e morte. Infelizmente, muitos estão trilhando por esse caminho e terminam por perder a oportunidade de ter um compromisso sério com Deus, de realmente fazer a vontade de Deus e de trilhar aquilo que Deus prometeu para você e no final você ter o quê? A vida eterna que todos querem com Ele, de alegria, de felicidade, de realizações, porque deixei de fazer as coisas erradas para seguir o caminho certo, né? E essa é uma luta muito grande, né? E Deus disse que a gente não ia encontrar facilidade, não. Mas Ele disse para a gente assim, ó, vá, esforça-te e tem bom ânimo. Então, o esforço é trabalho, mas creia, fique animado porque você vai conseguir, tá? Algumas pessoas que a gente vê de exemplo na Bíblia, por exemplo, Josué, para poder conquistar a terra que Deus mandou, vai, esforça-te, tem bom ânimo, vai, lute e creia. Creia, não perca suas esperanças que você vai conseguir, né? Então, a gente também precisa, para conseguir o nosso espaço no mercado de trabalho, se esforçar e ter bom ânimo. E o bom ânimo é difícil, porque as pessoas andam desanimadas. A gente vê tudo errado. Ah, não tem concurso. Ah, quem passa é tudo carta marcada. É não sei o quê. O desânimo toma conta. Ai, não tenho coragem de sentar e estudar. Estou cansada. Essa vida tem que trabalhar. Não dá. E todas as circunstâncias surgem para fazer a gente parar, para a gente querer desistir. E por isso a gente precisa estar atento para não deixar que essas coisas desanimem e derrubem a nossa vontade de vencer, de crescer e que o futuro promete grandes coisas para a gente, né? Vocês já ouviram muito essa frase, essa pergunta para vocês. Quando você for adulto, qual é a profissão que você deseja exercer, né? O que você vai querer ser? Você vai querer ser advogado? Você vai querer ser médico? Você vai querer ser engenheiro? Ou qualquer outra profissão de sucesso, né? Agora todo mundo quer ser jogador de futebol porque vê uns poucos milionários e acha que todo mundo vai ser também, porque a quantidade de milionário é mínima diante da quantidade que não ganha muito. Mas para que eles chegassem lá, vocês têm que ver que eles tiveram um esforço danado. Quase todos eles terminam a sua carreira, por isso que não pode ficar muito tempo como jogador, porque ele se lesiona, é aquele esforço repetitivo por muito tempo, é muito exercício, ele se lesiona e eles não conseguem ir até o final. Então tudo tem que ter um esforço, tudo tem que ter estudo, tem que ter dedicação, tem que ter compromisso, né? Se você deseja ter um futuro digno e condições de sustentar sua família, é preciso vocês fazerem algo muito importante para alcançar esse objetivo. E estudar muito. Eu digo sempre para os meus filhos, eu queria ser um grande jogador, queria ganhar dinheiro. Sim, eles tiveram a capacidade de ser bons jogadores, que nem todos são bons jogadores. Todo mundo quer ser jogador, mas nem todo mundo é bom. Então, eles tiveram a habilidade de saber jogar. Com o esforço, eles chegaram lá. Mas se você não tem habilidade, é muito mais difícil você chegar lá. Agora, se você estudar, não precisa habilidade, não precisa só dedicação, compromisso. Você vai alcançar seu resultado com satisfação, com êxito. Então, estudar realmente é preciso. A gente precisa, para a gente vencer grande desafio, precisa estudar, tá? Você tem que
estudar. Isso é uma verdade da qual a gente não pode se esquivar, não pode afastar, não. Os estudos são um bem necessário e exigido pelo mercado de trabalho para comprovar o seu conhecimento e a qualificação que o trabalhador possui, né, para exercer determinada função. Se você não sabe aquela função, você não vai passar. E não adianta você ter certificado, comprar um diploma daqui e da acolá, se na prática você não souber, você não passa. Hoje as grandes empresas, elas fazem o concurso, depois elas têm a prova prática. Se você não se der bem na prática, e se você não estudou e fez seu comprar diplomas e tal, você não vai conseguir. Então eu preciso estudar, né? E aí, será que eu tenho que estudar? Sim. Vocês já ouviram falar da história de Benjamin Solomon Carson? Eu nunca tinha ouvido esse nome, né? Mas a história dele, sim. Essa história conta, né, que ele era um menino cristão, temente a Deus, que realmente buscava. E que ele era míope, sabe? Quem tem miopia não enxerga direito. E não conseguia tirar boas notas na prova, porque ele não conseguia enxergar direito. Ele estudava muito pouco também, né? E perdia várias horas vendo televisão. Na época dele não tinha videogame, não tinha internet, mas tinha televisão. Então ele só queria fazer isso. Até que sua mãe resolveu colocar limites sobre ele e o irmão dele. Eles, eles teriam que ir para a biblioteca lá da cidade, pegar 2 livros para ler e ver televisão somente 2 horas por dia. Essa era a tarefa que a mãe deu. O menino pobre, ele era pobre. Ele decidiu que queria ser médico e ele sabia que para ser médico ele precisava estudar. Pois bem, ele começou a estudar. Ele estudou constantemente. E aí ele conseguiu passar em medicina, ele se formou em neuropediatria. Ele foi chefe de setor e se tornou o primeiro médico a fazer cirurgia de bebês siameses sem que um desses bebês morresse. Porque bebês siameses são aqueles 2 bebês que nascem juntos, colados. E aí, para você fazer cirurgia, geralmente um morria e o outro não. Mas ele foi o primeiro que conseguiu, sem que nenhum deles morresse. E até hoje, o Dr. Benjamin Carson é considerado o melhor neurocirurgião do mundo, porque ele decidiu estudar. A mãe colocou limites, lembra da lição passada, que a gente precisa também ter limites? E ele passou a estudar, a ler, se interessou pela medicina, estudou e se tornou um grande profissional. Tá? Hoje você tem muitas facilidades que o pessoal de antigamente não tinha, né? A internet é uma ferramenta grandiosa que a gente tem hoje, né? Maravilhosa para quem quer buscar conhecimento. Não é só ver TikTok, não é só ver o que está passando aí no mundo de bobagens, mas realmente buscar conhecimento. Se você não usa a internet para coisas fúteis, e sim para pesquisas e estudos, isso será um grande passo para você alcançar seus objetivos. Mas a gente não deve ficar limitado só à internet, só computador, só rede social. Não. A leitura é importante. Sabe por quê? Além de ela acrescentar conhecimento, ela também é importante para facilitar a sua escrita e o seu falar. Quanto mais você lê, você vai saber mais escrever, você vai saber melhor falar. Por isso, várias pessoas não se dão bem em provas de redação e nem nas apresentações no mercado de trabalho, porque elas não sabem escrever e nem se expressar corretamente. Então, a leitura é bom, não só a internet, mas leia bons livros. Tá? Portanto, é necessário estudar muito para a gente alcançar nossos objetivos. A gente não pode desistir pelas dificuldades, pelas coisas ruins. Quando você começar a ler, começar a buscar isso, você vai ver como é bom. Em Provérbios diz que ser sábio é melhor do que ser forte. O conhecimento é mais importante do que a força. Portanto, queridos, planeje, estude, se dedique
dê o máximo de si, né, para que você veja e Deus honre você pelo seu esforço e você alcance resultados positivos. Tudo depende de você. Então, busque o conhecimento, sim, para que possa realmente crescer também, né? A Bíblia diz que ela não fala muito da infância de Jesus, mas dizia que ele crescia na graça e no conhecimento. Então, ele também estudava, tanto que lia a Bíblia, a palavra, que ele foi diversas vezes por tempo e dava aula, então ele sabia falar, ou seja, porque ele conhecia, porque ele lia, né? A gente precisa entender, né, que antigamente bastava um curso médio, você já estava bem na vida. Se você tivesse curso médio, que é o primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio, já te ajudava muito. Mas hoje em dia não basta ter o curso médio. Hoje em dia você com o curso superior já não é tão valioso. Você precisa ter uma especialização, um mestrado, um doutorado, um MBA. Quanto mais qualificação, mais oportunidades você vai ter no mercado. Porque hoje estudar é uma necessidade, porque você se dê bem na vida. E também fala que quem estuda vive mais. Sabe por quê? Porque quando você estuda, isso retarda a morte das suas células cerebrais, porque elas vão estar sempre trabalhando. Então você está sempre estudando, você está sempre desenvolvendo. É mais difícil você ter Alzheimer, esquecimento, é mais difícil você ter várias doenças que a idade, que a velhice vem trazendo, e você vive bem melhor. Então, isso é um motivo para que a gente possa também estudar, né? Ou você prefere morrer cedo e ficar esclerosado, ficar dependente? Não, busque, que tudo isso é muito bom para você, né? As profissões hoje mais remuneradas são as que envolvem mais qualificação intelectual e menos esforço braçal. Hoje em dia não é carregar, tá? Eu faço isso, sou trabalhadora, eu sou... Não, hoje quem ganha mais é quem fica, não mexe nem muito os músculos, mexe só com o intelecto. E ele domina tudo e ele tem várias graduações. Então a gente precisa estar pensando também no nosso futuro, porque vocês não vão ser eternamente pré-adolescentes, adolescentes, jovens, vocês vão chegar um tempo que vocês vão precisar se sustentar, vocês vão precisar montar uma família, criar seus filhos, e aí vocês precisam ter dinheiro para isso, né? Precisa conhecer vários idiomas, tá atualizado, tá estudando, tá ouvindo televisão, jornais, revistas. Você tem que estar antenado, né? Buscando a internet para ter conhecimento, né? A história nos relata grandes servos de Deus que tinham prazer em estudar, né? O autor aqui nos fala de algumas pessoas, né? Que realmente buscaram conhecimento teórico e foram grandes na sua vida secular, né? Havia um homem aqui que ele conta, isso aqui, que quando ele era adolescente, ele detestava ler. Isso é comum, né? Que a gente vê, eu não suporto ler. Na escola, ele só tirava notas baixas. Em literatura, ele só se dava mal, porque ele não gostava de ler nada. Até que um dia, ele viu na estante da casa da avó dele uma Bíblia. E ele sentiu interesse em saber o que tinha ali. E ele pegou a Bíblia para ler. E aos poucos ele começou a ler. Em 2 anos, olha que ele começou a ler, se interessou e começou a ler. Ele começou a querer realmente fazer o que tinha ali. Ele queria seguir Jesus, os passos dele, queria que Jesus tivesse a sua vida, né? E ele realmente permitiu que Jesus entrasse a sua vida e fizesse morada. E ele começou a fazer realmente o que estava ali. E depois de 4 anos ele terminou de ler a Bíblia toda, ou seja, então ele não leu desesperadamente, ele lia um pouco a cada dia. Sabe o que aconteceu? Hoje ele é um pastor, ele é professor de teologia e um assíduo leitor de vários livros.
Olha, ele era um adolescente que só tirava nota baixa, ele detestava ler, mas ele buscou uma leitura e começou, e hoje ele é um grande homem. Aquele adolescente venceu sua dificuldade com a leitura, porque ele teve gosto pelas histórias bíblicas, ele começou a se interessar para saber o que tinha acontecido com Moisés, o que aconteceu com Josué, o que aconteceu com Davi, e ele querendo saber continuou. Nós aprendemos melhor quando a gente faz aquilo que a gente mais gosta. Então a gente precisa saber o que a gente gosta para que a gente comece a entrar nesse campo, né? Não é porque meu pai é médico que eu tenho que ser um médico. Se eu gosto de engenharia, então eu preciso buscar as coisas que eu gosto, porque aí a gente tem prazer em fazer e não se torna chato nem enfadonho, né? Vocês viram também, lembra na Bíblia fala sobre o profeta Samuel. Samuel, desde pequenininho, foi para o tabernáculo, né? E ele tinha prazer em aprender sobre Deus. E mesmo pequenininha já ministrava lá sobre o Senhor. E quando Samuel cresceu, né, Deus usou Samuel para ungir um dos maiores reis de Israel, quem? Davi. Então Samuel foi alguém que estudou. Então, para que a gente tenha prazer em estudar, é preciso começar a ler assuntos que nos interessam, que nos despertam a curiosidade. E aí é mais fácil. Depois a gente vai entrando nos outros campos. Outro aspecto interessante, né, para os estudos é escolher uma área profissional que tem mais a ver comigo. Como eu disse para vocês, né? Porque meu pai é médico, eu tenho que ser médico. Se eu gosto de engenharia, então estude sobre engenharia. E procure vencer as, as barreiras que atrapalham os seus estudos, né? Porque vão aparecer muitas coisas, né? Não deixe que nada venha desanimá-lo do aprendizado. Não deixe que televisão, internet, jogos eletrônicos, tantas outras coisas que estão aí para desviar a sua atenção do aprendizado. E isso aí, quando eu não deixo me atrapalhar, não é que eu vai estar errado eu me divertir, eu desfrutar de um momento desse, não, de lazer com meus amigos. Mas eu devo priorizar meus estudos se eu quiser alcançar um futuro brilhante. Eu preciso definir horários. Tantos horários para estudar, tantos horários para brincar, tantos horários para ler. A gente precisa fazer um planejamento para que a gente comece a se habituar a fazer isso constantemente na nossa vida. Lembra que eu falei para vocês nas lições passadas que uma das coisas que eu aprendi com a psicóloga era que se você quiser que uma criança siga essa rotina, você precisa passar 15 dias fazendo essa mesma coisa, no mesmo horário, da mesma forma, para ela entender que isso é uma rotina. E se eu quebrar um dia, eu tenho que começar de novo 15. Então, comece a rotina na sua vida de estudar, para que isso seja constante e depois é automático. Você já acorda, escova seu dente e toma café. Isso já é automático, porque você veio aprendendo desde o tempo de pequeno. Então, é isso que a gente precisa também ver, né? Outra pessoa que também na Bíblia fala de ciência foi Moisés. Lembra de Moisés? Ele foi criado lá no palácio com com a princesa filha lá do faraó. Pois bem, ele foi instruído em toda a ciência dos egípcios. Ele teve conhecimento de tudo. E embora ele tenha tido a oportunidade de ver os melhores livros, os tutores, intercâmbios, a ciência, o conhecimento, ele não esqueceu o Deus de seus pais, enquanto ele se dedicava aos estudos, tanto que ele foi escolhido por Deus para tirar o seu povo do Egito para a terra prometida, porque Moisés era também um grande estudioso. A gente está vendo tantas pessoas que se deram bem, e a gente também precisa passar tempo estudando para que a gente possa se dar bem. E não ficar esperando a sorte, eu vou para o BBB, né, Big Brother, que eu vou ganhar 1,5 milhão e eu vou ficar rico. Pegue as estatísticas de todos aqueles que ganharam o BBB passado. A maioria está pobre. Dinheiro que vem fácil, vai fácil. Então, não é a maneira correta. Vamos com os nossos esforços que ninguém tira. Ninguém tira conhecimento de você. Ninguém tira o que você aprendeu
e você vai ser grande na vida, né? Talvez você já está chateado também, né, de ver essa pergunta. O que você vai ser quando crescer? Uns dizem assim, eu vou ser grande, como brincadeira, né? As respostas são as mais diversas, né? E não demora muito também que vocês mudem de opinião. Eu lembro que quando eu era criança, eu falava, o que você quer ser? Eu dizia assim, eu quero ser professora. E quando eu cresci, a única coisa que eu não quis ser foi professora. Eu nunca ensinei em colégio, né? Então a gente vai mudando com o tempo. Isso é normal, porque é um processo transitório que a mente da gente vai passando. Eu vejo isso aqui, eu gosto, mas depois eu gosto mais daquele, a gente vai mudando. O seu futuro depende do que você escolheu hoje. Então, se eu quero ser um grande profissional, se eu quero ganhar bem, quero ser renomado, eu preciso hoje parar, estudar, me dedicar para que eu possa chegar e alcançar meu resultado, né? E se você é uma pessoa dedicada aos estudos, frequenta as aulas, anda com boas companhias e não experimenta alguns prazeres da vida, com certeza você terá um futuro brilhante. Mas, meus queridos, se isso for ao contrário, né? Se você não se dedica aos estudos, só vai para a escola por obrigação, falta as aulas para passear e outros motivos fúteis, né? Anda com pessoas de comportamento errado e gosta de experimentar os prazeres da vida, certamente seu futuro será trágico. Vocês viram ainda há pouco, né? O exemplo daquele MC. Foi um rapaz que eu fiquei pensando assim, muito, nos 2 dias, muito triste, né? Tão novo, cheio de dinheiro, rico, mas por causa dos prazeres da vida, mulheres, bebidas, drogas, né? Ele já havia se envolvido com drogas e a gente nem sabe se lá, como ele estava, e ele deixou a mulher no apartamento lá em cima, veio para baixo com os amigos, com as más companhias, né, para fazer programas. O outro brinca e ele vai pular de apartamento, porque no hotel não existe 2 portas, eu não queria que a mulher dele pegasse ele, nem sei como que aconteceu, e ele cai e morre. Que tristeza! Isso deixa assim, olha, eu como mãe, eu fico pensando, podia ser meu filho, que Deus o livre e o guarde. Então a gente precisa entender que a gente precisa ter boas companhias, a gente precisa realmente fazer as coisas certas, a gente precisa buscar nosso futuro firme, na rocha, e não passageiro em prazeres, porque o fim é trágico, é muito trágico, né? A Bíblia mostra alguns exemplos de pessoas que tiveram um futuro brilhante. Já falei para vocês de Moisés, né, que foi escolhido por Deus para ser profeta e ele era legislador de Israel, sabe? Que é legislador, aquele que faz as leis. Hoje seria um senador, seria um deputado, seria um juiz. Então, se bem que o juiz julga, mas os legisladores são os que fazem as leis, né? Então, ele era um homem grande estudioso. A Bíblia também fala de Paulo, né? Quantas cartas Paulo deixou? Paulo era um especialista da lei judaica. Ele era um alto comandante do exército de lá, né? Ele falava vários idiomas. Ele falava grego, hebraico, aramaico, latim. Eu não sei nem para onde vai nenhuma língua dessa, mas a gente sabe que é difícil, pelo menos o latim, que é a nossa língua descende muitas coisas, muitas palavras, é difícil. Ele dominava tudo isso. E ele foi usado por Deus para ser o maior missionário da igreja primitiva. Ele chegou em vários países da sua época, né? E ele, de perseguidor de cristãos, passou a ser perseguido, passou a fazer a vontade de Deus. Ele era um estudioso e se tornou um grande homem para Deus, né? A Bíblia diz que devemos buscar a inteligência, mas a sabedoria também. A inteligência é quando a gente busca conhecimento nas escolas, nas faculdades, nos livros escolares, para que possa usar ao nosso favor no exercício da nossa profissão. Esse é o conhecimento. Eu busco, eu aprendo, eu que vou procurar para querer crescer. Mas a
sabedoria vem de Deus. Ela busca em Deus. Um homem que não teme a Deus, ele pode ser muito inteligente, mas ele não é sábio. Ele não pode ser sábio. Você já viu aquelas senhorinhas que nem sabem ler nem escrever, não têm conhecimento nenhum, mas são sábias, criam seus filhos que se tornam grandes profissionais, educam, constroem uma casa, porque elas temem a Deus, elas têm sabedoria de Deus, elas não puderam ter conhecimento, mas elas temem a Deus e fazem e ensinam o que é certo para seus filhos. Então é essa a diferença de sabedoria e conhecimento, né? Portanto, a sabedoria se conquista, né, com o temor a Deus e com os sábios conselhos das pessoas experientes, daquelas pessoas que realmente temem a Deus. Eu não vou buscar conselho em quem não tem nem conhecimento sobre Deus nem nada, né? Então, você tem o mundo inteiro na sua cabeça e as oportunidades nas suas mãos. Não desperdice, por um momento temporário de prazer, as bênçãos que Deus tem para você. Não seja apenas inteligente, seja inteligente e sábio, como foram os grandes servos de Deus. Eu quero que vocês sejam inteligentes, sim, detentores do conhecimento, sim, mas principalmente sejam sábios, buscando a sabedoria de Deus. E aí vocês vão ser bem-sucedidos.